E agora há pouco, durante a sessão no plenário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou sobre o relatório final da CPI. Ele disse que o documento abre um precedente de enorme gravidade. Vamos ouvi-lo. Uma CPI não pode tudo. Uma CPI não possui, por exemplo, todos os poderes instrutórios dos juízes e não pode realizar atos exclusivamente jurisdicionais gravados pela Constituição com a cláusula de reserva jurisdicional, cuja prática é atribuída com exclusividade ao Poder Judiciário. Mais do que isso, senhoras e senhores, ainda que graves sejam os fatos investigados, uma CPI não pode se converter em um instrumento inquisitorial de exceção, infenso ao controle e dotado de poderes exorbitantes ou ilimitados. Em um Estado democrático e de direito, como é o Estado brasileiro, nenhuma autoridade pode atuar assim. A hipótese suscitada pelo relator da CPI da pandemia de indiciar parlamentares desta casa por suas manifestações públicas ou privadas fere de morte direitos e garantias fundamentais. Ademais, tal atitude de membros de nossa casa irmã do Congresso Nacional, o Senado Federal, abre um precedente de enorme gravidade. Então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e mencionamos que os senadores ainda entregariam ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o relatório, e foi recebido há poucos instantes o documento, então, pelo presidente do Senado. Augusto. Primeiro, eu queria esclarecer que a atriz a que eu me referi, que disse que era feliz várias vezes ao dia, era a Tônia Carreiro, foi, só para o pessoal saber. Está certíssimo o Arthur Lira. Certíssimo. A CPI se encerra no momento em que entrega, que conclui o parecer e o relatório e o divulga. Acabou. Eles têm de voltar a ser senadores, a trabalharem, né, o que não fazem faz tempo, né, ficam aí brincando com esse negócio de CPI e trabalharem para valer. O Brasil está precisando, o Senado precisa votar várias reformas. Então não adianta o Omar Aziz dizer que não, agora tudo que vai acontecer no Congresso, ele disse isso, passa por este grupo, né, o G7. G pode ler por gangue que eles atendem, é gangue do 7. Aliás, eu tenho um relatório para entregar que vai ser na sexta-feira. Tá? Os meus companheiros de CPI aqui, é a CPI da CPI, né? Me autorizaram então a divulgar sexta-feira, está tudo ali. Eu viajei ontem com autorização deles, do Cleiton Binha, que é o presidente, para pegar as informações finais. Então aguardem que eu vou cumprir o prometido. Agora, chega esse Randolph, ele não sai de um tribunal, né? Ele vai a todos os lugares agora. Mas ele está toda hora no tribunal entregando alguma coisa, pedindo, vai ser senador, trabalhe um pouco e pare de nos perturbar com aquela voz intolerável, né? De castrato que ele tem, ele, Humberto Costa. Felizmente o numerito acabou. Não adianta querer continuar. Acabou a CPI. E vai dar, sabe em quê? Vai dar em... o resultado vai ser semelhante ao que vale o Renan. Nada, zero. Fiuza. Olha, a gente tem comentado aqui, né, que o político não pode ser inventado da noite para o dia. Então, o político se faz dos gestos, das ações dele, né? Nós aqui temos tido críticas, eventualmente elogios ao deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Hoje eu preciso aplaudir de pé o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sem nenhum juízo sobre carreira, pretérito, futura. Quero aplaudir de pé hoje o presidente da Câmara dos Deputados, porque mostrou nesse ato, ao menos, mostrou uma coisa chamada coragem. Essa CPI, como já comentamos aqui, ela é uma construção fantasiosa de justiçamento, de perseguição, de antibolsonarismo, etc., ao arrepio da ciência,
ao arrepio da empatia, liderada por Renan Calheiros, não preciso dizer mais nada, e incensada e invernizada por um consórcio, né? Uma coisa que antigamente se chamava de imprensa, e que desistiu de ser imprensa, virou um consórcio, né? E aí o Randolph vai lá e faz o seu numerito, né? Faz um enfileiramento de adjetivos banais, dá um show de platitudes, um despreparado até para ser demagogo, né? Mas o consórcio vai lá, edita bonitinho e transforma ele ali num tribuno, num estadista, assim como Renan Calheiros. Isso aí é a praga da sociedade brasileira hoje, né? E nós vimos um político, né, que se manifestou, presidente da Câmara dos Deputados, sem medo desse consórcio. Esse consórcio vai em cima. Esse consórcio é o lastro do Renan para perseguir médico, para perseguir empresário. É ou não é isso que a gente está assistindo? Houve ou não houve a perseguição a esses cidadãos? A coação, a intimidação em público, esquentadinha, sancionadinha por esse consórcio. Então está lá o presidente da Câmara dos Deputados dizendo exatamente isso, com essas palavras. Essa CPI exorbitou, essa CPI abre um precedente perigoso para a institucionalidade brasileira. Olha, eu posso estar enganado, mas eu não vi outro político fazer a devida crítica. Nós fazemos aqui constantemente, né? Mas ali no Congresso eu não tinha visto. Então, nesse momento da entrega desse documento vergonhoso, dessa fantasia de Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolph Rodrigues, né, embelezada por um consórcio que desistiu de ser imprensa, o presidente da Câmara dos Deputados está tendo hombridade, está tendo estatura pública e dizendo que nada disso presta. Parabéns ao deputado Arthur Lira. Eu espero, né, que isso seja, na conduta dele e na dos demais, uma inspiração, né? Precisamos de um pouco de inspiração, precisamos de um pouco de luz, senão vai ficar só os Rodrigos Pachecos, né? O Rodrigo Pacheco, que é o colega dele, que é o presidente da outra casa, deveria olhar, né? Ele não tem ideia do que seja ser um político, ele deveria olhar para um político. Nesse momento, o Arthur Lira foi um político. Ele percebeu a gravidade disso. Ele percebeu o quanto isso machuca a sociedade brasileira, ofende, né? Ele percebeu o quanto isso escarnece da sociedade brasileira. Esse heroísmo de Renan Calheiros, com essa conversa fiada. E ele foi contra isso. Parabéns, então, ao deputado Arthur Lira.